Eu desejo compartilhar nesse momento uma palavra muito importante. Importante tanto pela temática que ela traz, quanto pela oportunidade. Afinal de contas, nós não sabemos até quando podemos continuar pregando a palavra de Deus com certa liberdade, coisa que a gente já vê ameaçada, enfim, até em você poder emitir opinião. Vai chegar um momento em que o inimigo, ou os inimigos de Deus, começarão a perseguir aqueles que pregam a palavra de Deus, porque ela realmente é um clamor de Deus contra toda a iniquidade e injustiça que existe na terra. Então eu quero ler aqui no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, e no versículo 11, eu vou começar a ler do versículo 11, vou ler o versículo 11 e depois eu pulo para mais adiante. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, e versículo 11 diz assim: Arrependo-me. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Lá no versículo 22, Samuel está falando com Saul e diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Esta palavra é muito forte, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. E aqui ele está falando em porfiar, em contender com Deus, nesta contenda com Deus. Quando eu vejo, eu leio essa palavra, e os irmãos sabem que essa palavra, ela se refere a Saul, né? Quando Deus mandou Samuel repreender Saul, porque Saul não era uma pessoa má, Saul era um homem bom, Saul tinha bom coração, ele era um homem honrado na família dele, enfim, ele era pequeno, ele era humilde, mas depois que ele chegou ao poder, ele se transformou em rei, ele começou a se ensoberbecer e fazer coisas que Deus não aprovava. Então Deus disse assim: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, vai lá e repreende Saul. Então Deus, quando Deus disse assim, me arrependo, ele estava desistindo de Saul. Essa é a verdade. Tanto é que Samuel chorou a noite toda, se contristou e orou, e Deus continuou orando mesmo depois de falar com ele, e Deus diz assim: até quando tu terás pena de Saul, se eu o tenho rejeitado, se eu rejeitei? Então quando diz assim que Deus se arrependeu, Deus desistiu, é o ponto de ruptura entre Deus e aquela pessoa, ou instituição, ou nação, ou seja lá o que for, né? Então Samuel vai lá e repreende Saul. O pecado de porfia, né? O porfiar é como iniquidade e idolatria. É bom a gente marcar essa palavra e entender que quando você fala, por exemplo, assim, eu costumo, eu estava falando sobre essa palavra esses dias, mas a gente sempre fica com aquela impressão de que a gente não falou tudo que tinha que falar a respeito, né? E querendo que esta palavra chegue a um alcance maior, é que eu estou gravando este vídeo. A Bíblia fala em crescimento espiritual, né? Todos nós temos que ter crescimento espiritual, temos que crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A gente precisa desse crescimento. E o que acontece? Tem um livro, no livro de... Eu sei que Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso, ele é longânimo, ele é de longo ânimo, ele é paciente conosco, mas tudo tem um limite. E
É certo dizer que a maioria dos crentes não sabe com quem está lidando, não sabe com quem está lidando. Eles ficam naquela ilusão de que Deus é bom, de que Deus é bom, de que Deus é bom, mas eles se esquecem que Deus é perfeito. O caráter de Deus não é só bondade, o caráter de Deus é de perfeição. E então, no livro de Jó está escrito assim, que Jó, até com as pedras tu terás a tua aliança. Alguém está falando com Jó, dizendo assim, que quando a gente anda direito com Deus, quando a gente anda numa vida espiritual correta com Deus, quando nós respeitamos ao Senhor, quando nós tememos a Ele, quando nós damos a Ele a honra que lhe é devida, quando nós demos ao Senhor a atenção que Ele merece, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da natureza, Ele é infinito em sabedoria, em poder, em grandeza, em glória, em amor, enfim, Deus é perfeito em tudo, Ele é infinitamente perfeito em todos os aspectos. E quando nós damos, e tudo que a Bíblia diz a respeito é verdade, a respeito de Deus é verdade. Até com as pedras tu terás a tua aliança. Quando eu era criança, eu caminhava, chegava em casa, a gente andava muito com os pés descalços, era assim, eu acho que é em qualquer lugar, né, do mundo, as crianças gostam de andar com os pés descalços, principalmente em lugares onde é muito calor, e eu sempre chegava em casa com as pontas do dedo arrancadas, eu tropeçava, sabe, e a ponta do dedão, principalmente o dedão do pé, vinha com aquele tampão, né, pendurado, e minha mãe ficava braba, porque ela dizia que os meus dedos não eram os dedos que eu tinha, não eram os que eu nasci, todos eles eram outros dedos que tinham vindo no lugar daqueles que eu tinha tropeçado, porque cada um faltava um pedaço, né? Então eu sempre estava tropeçando. E quando eu lia essa palavra de Jó, de que até com as pedras terás a tua aliança, eu fiquei pensando, claro, você tem que entender que a palavra de Deus tem a sua devida aplicação. Essas palavras podem ser entendidas também literalmente, até com as pedras terás tua aliança. Salmos está escrito assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso é uma promessa grandiosa que está escrito no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para quem são essas promessas? É para aquele que simplesmente repete ela da boca, é para aquele que lê, é para aquele que tem um quadrinho na parede com o Salmo 91. Não, esta palavra é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. É para aquele, é todo aquele, é para qualquer um que cumpra com estas condições. No final do Salmo 91 está dizendo assim, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. A Bíblia diz, eu honro os que me honram, e os que me buscam me acham. Ele diz assim, como ele falou para os filhos, para Eli, quando Deus destruiu, quando Deus matou os filhos de Eli, quando Deus rejeitou o sacerdócio de Eli, Deus disse assim, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão envilecidos, se tornarão vis, se tornarão desprezados. Eu honro os que me honram, eu amo os que me amam, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Essas promessas é para todo mundo, para todo aquele que preencher essas condições, aquele que ama o Senhor de todo o seu coração, que ama o Senhor de todas as suas forças, que o honra, que o ama, que obedece a sua palavra, que obedece a sua voz, que anda com ele. Então também eu o livrarei. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Esta promessa não está sobre a vida da maioria dos crentes, porque eles vivem como verdadeiros feiticeiros. Pecado de iniquidade, de idolatria e de feitiçaria existe no meio cristão.
As igrejas evangélicas estão cheias de feitiçaria, de iniquidade e de idolatria, porque a Bíblia diz: aquele que contende com o Senhor não passa de um caco entre os outros cacos, um caco entre os outros cacos de barro. Dos céus pelejará o Senhor, os que contendem com Deus serão quebrantados. Desde os céus trovejará o Senhor sobre eles. É isso que espera os crentes rebeldes, as igrejas evangélicas que praticam a feitiçaria, a iniquidade e a idolatria, quando eles contrariam a vontade do Senhor. Quando eles insistem em andar num caminho que não é o caminho de Deus. Quando eles pegam a Bíblia e customizam ela. Esses dias eu estava olhando alguém lendo a palavra de Deus dentro da igreja, uma tradução, uma versão da Bíblia completamente descartável, que não tinha nada a ver, que diz assim, no lugar onde está escrito assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí estava escrito assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles serão satisfeitos. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma corrupção da palavra de Deus. É uma adulteração da palavra de Deus. Aonde você vai com esta Bíblia? Aonde você vai com esta promessa? Você vai para o inferno com essa Bíblia e com a tradução que ela traz, porque Deus não tem compromisso com a mentira, porque Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Então, quando você tem um Deus customizado, você acredita num Deus que você vai tirando aquelas partes dele que você não gosta para ficar apenas com o miolo, vamos dizer assim, né? Como se você pegasse e fosse tirando da parte, apagando da sua vida aquelas coisas que você não gosta em Deus. E fazendo um Deus conforme a sua imagem, o seu gosto e a sua semelhança. Assim, os crentes têm uma Bíblia que eles não seguem. A Bíblia diz assim, o Senhor está dizendo assim: porque o porfiar é andar contrariamente com Deus, é contrariar a Bíblia. Não, a Bíblia não diz isso, mas a gente aceita falar assim. Mas se a Bíblia não diz isso, você está contrariando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o pecado de rebelião, o contender com Deus, é como o pecado de rebelião, de iniquidade e de feitiçaria. Os crentes que praticam o pecado da feitiçaria, da idolatria e da iniquidade, foi isso que Saul teve. Eu falava para você a respeito do Salmo 91 e de que até com as pedras nós podemos ter a nossa aliança. Eu falo de proteção divina. Eu falo de bênção de Deus. Eu falo que quando o Senhor diz assim, Deus diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você sabe o que aconteceu com Saul? Depois de contrariar a vontade de Deus, de contrariar a palavra de Deus, de seguir uma religião oca, vazia, de seguir seu próprio coração, de fazer a sua própria vontade, de andar pelos seus próprios caminhos. Quando um dia ele estava na batalha, ele se viu cercado pelos seus inimigos. E quando ele estava ali apavorado, os inimigos dele cercaram ele estremeceu no seu coração da cabeça aos pés quando ele ouviu que um grande exército tinha o cercado a ele e o exército de Israel. E ele estremeceu da cabeça aos pés e chamou os sacerdotes e queria consultar a Deus, e Deus não entendeu ele, Deus não escutou. Este homem que praticou a feitiçaria através da contenda, através de contender com Deus, de porfiar com Deus, de ir de forma
de forma obstinada contra a palavra de Deus. A sua obstinação, o seu orgulho. Afinal de contas, orgulho é uma palavra muito feia. Você pode ter orgulho da sua nação, você pode ter orgulho da sua vida, você pode ter orgulho de qualquer coisa. Mas orgulho é uma palavra muito feia. O orgulho de Saul levou ele a consultar uma feiticeira. E vocês sabem, foi a esse ponto que ele chegou, de consultar uma feiticeira, de consultar o próprio demônio, a espíritos malignos, porque Deus não escutava mais ele. Lembre-se do Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei. Se você está clamando e Deus não está ouvindo, se você está orando e Deus não está atendendo, se você está há anos e anos atrás da sua bênção, atrás da sua vitória, você vai correr atrás dela pelo resto da sua vida e você nunca vai encontrar. Porque se você insistir em contender contra Deus, em contrariar a sua palavra, em viver uma vida de iniquidade e idolatria, diversão nós temos em casa, diversão nós temos na rua. Se nós quisermos diversão, nós temos um celular, nós temos computador em casa, temos internet, temos televisão a cabo, temos tudo. Nós podemos ir por balões dançar, nós podemos ir para o cinema assistir um filme, nós podemos ir para um jogo de futebol, mas a casa do Senhor será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Quem entrega a igreja a um culto profano, a um culto diabólico, a um culto carnal, quem cultua outra coisa a não ser Deus, se você cultua qualquer coisa que não seja Deus, você está praticando a feitiçaria, você está praticando a idolatria, porque quando chega aquele tempo, e isso é o que vai acontecer no final, Senhor, 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 também não vai ser ouvido. Se você quiser se arrepender, a hora é agora, o tempo é hoje, a hora é agora e o tempo é hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não tenho nenhuma esperança de que os crentes carnais, as pessoas que não estão com seus nomes escritos lá no livro da vida, e eles nunca terão também, porque se alguém não tem o nome dele escrito hoje no livro da vida, ele não vai ter amanhã, nem depois, nem nunca, porque esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. Continuarão a agir assim, né? A utilizar a casa de Deus como casa de negócio, como covil de ladrões e como casa de entretenimento carnal. Esta afronta a Deus tem um preço. Alguém chegou certa vez e disse para mim, olha, alguém falou assim para uma certa pessoa, dizendo assim, olha, mas eu acho que Deus não aprova essas coisas. Ela disse assim, deixa comigo, bateu na mão dela, deixa comigo que essa conta eu pago. Você vai pagar mesmo. E você vai pagar. E você não adianta recuar, porque você vai pagar sim. Tem que pagar. E a conta é alta. E você não vai ter como pagar. O pagamento é eterno. Porque a única maneira de escaparmos do juízo de Deus é o arrependimento e o perdão. Aqueles que vão para o inferno, eles não devem nada a Deus. Eles estão pagando, mas eles nunca vão terminar de pagar. Agora, nós que fomos perdoados, somos devedores sim a Deus. Pela misericórdia que Ele teve de nós. Pelo perdão que Ele nos deu. Aí você escolhe. Ou você anda contrariamente com Deus, e Ele anda contrariamente com você. Ou você se submete à vontade de Deus. E é como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Que Deus tenha misericórdia, te dê entendimento, e que não profane a casa de Deus. Não se atreva a profanar a casa de Deus. Isso tem um preço, e o preço é muito alto.
Mas Deus tem a misericórdia daquele que colocar no seu coração e fugir dessas coisas, né? Para que possam andar com o Senhor de branco amanhã. Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.